Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo mais uma vez conversando com vocês. É, Hoje eu gostaria de falar um fato muito específico que aconteceu aqui na nossa cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, que foi o episódio em que um professor esfaqueou a diretora da sua escola. Com certeza esse fato tem rendido muitos comentários, tem rendido muito ódio nas redes, muita revolta, né? Com uma grande dose de justiça, afinal de contas, né? Porque é um fato que todos nós, principalmente nós que somos educadores, né? Nós nos assustamos com esse tipo de situação. Então, de repente, um professor surta e ataca a sua diretora a golpes de faca, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, por tudo que nós apuramos, esse professor, eu não vou citar nomes aqui, as pessoas que são da comunidade já sabem identificar, eu não quero aqui citar nomes, porque eu quero comentar o que está por trás disso tudo. Né? Acho que é mais importante para nós do que o fato em si. Segundo consta, esse professor vinha de uma questão recorrente de problemas de saúde, né? De questões psiquiátricas, de questões cerebrais mesmo, fala-se até em tumor, enfim, eu não tenho detalhes específicos. O fato é que ele vinha transferido de outras escolas, assim, tinha dificuldades de adaptação em outras escolas em que ele participou, em que ele trabalhou, né? E, ao que consta, ele seria mais uma vez transferido da escola onde ele estava. Talvez isso tenha acarretado, isso tenha sido o gatilho que levou esse professor a perder o controle e atacar a sua diretora. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Ela está bem, não corre risco de vida, ou risco de morte, enfim. E ele foi detido pela polícia. É muito fácil nós olharmos para esse fato e exigirmos pena de morte para ele. Eu sou professor, eu estou em sala de aula todos os dias, eu estou sujeito a esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que é muito mais fácil eu pedir a condenação. Eu quero que mate, eu quero que extermine, eu quero que se extirpe da sociedade esse tipo de indivíduo que comete práticas como essa. É o discurso mais fácil a se fazer nesse momento. E olha que eu sou professor, eu estou sujeito a isso. Amanhã posso ser eu a levar uma facada como essa. É evidente que a vítima, nesse caso, é a professora, a diretora que foi esfaqueada. Não há nenhuma dúvida, ninguém vai questionar isso. Né? E nós precisamos resistir à tentação de, no momento que a gente ouve uma notícia como essa, a gente se perguntar: nossa, o que será que ela fez? Gente, ela é vítima. O que ela fez foi levar facadas. Nós temos que tentar desconstruir essa cultura de tentar achar uma responsabilidade ou uma culpa para a vítima que sofreu a violência. Essa professora sofreu a violência, não há nenhuma dúvida sobre isso. Ela é a vítima nesse caso. A vítima imediata, a vítima de uma tentativa de assassinato, provavelmente, ao que tudo mostra. Então, a ela toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. É preciso respeitá-la, sobretudo. Né? Então, vamos resistir à tentação de perguntar: o que será que essa pessoa fez para merecer ser atacada assim? Ela não precisa ter feito nada, ela foi a vítima. E não é ela que tem que se justificar, não é ela que tem que se explicar com relação à violência que sofreu. Quem tem que se justificar é a pessoa que comete a agressão. E aí, agora falando sobre a pessoa que cometeu a agressão especificamente, vamos também resistir à tentação de pedir uma corda para enforcá-lo, uma cadeira elétrica para eletrocutá-lo, uma injeção letal, antes de entendermos o que pode estar por trás de uma situação como essa. Porque não basta a gente simplesmente exterminar da sociedade as pessoas que surtam,
sem a gente entender os motivos que estão por trás do surto. Porque esses motivos vão influenciar outras pessoas, vão levar outras pessoas a surtarem e também a cometerem atos violentos, atos extremos, atos desesperados. Eu não vou nem tentar entender o que se passou na cabeça desse professor que perdeu a razão, que perdeu o controle e partiu para essa agressão. Não se trata nem de entender, de tentar entender esse caso em particular. Se trata da gente entender que o profissional da educação é praticamente abandonado na instituição de ensino. Que diretores, servidores técnicos, professores são largados à própria sorte. Esse professor passou por um concurso público, que teve um teste psicológico, depois da prova propriamente, de conhecimentos, ele teve que passar por uma etapa de exames psicológicos. Ele teve que passar por um exame probatório, onde a instituição, no caso a prefeitura, teve tempo para avaliar a conduta desse profissional e saber se ele tinha condições de estar numa instituição de ensino, lidando com jovens, lidando com crianças, lidando com outros profissionais. Então é preciso responsabilizar o órgão público. No caso, prefeitura da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, Secretaria de Educação. É preciso perguntar para essa prefeitura, é preciso perguntar para essa Secretaria de Educação quais são os procedimentos que os funcionários concursados e contratados são submetidos para poder trabalhar com as nossas crianças. E quais são os procedimentos ao longo da sua carreira que avaliam a conduta desse profissional para saber se ele está bem de saúde. A nossa sociedade tem uma tradição terrível de desconsiderar os problemas psicológicos, psiquiátricos, como problemas reais. Se a pessoa quebra a perna, ela não vai trabalhar, ela pega um atestado e ninguém questiona isso. Mas se uma pessoa diz que está com síndrome de pânico ou com depressão, as pessoas questionam e muitos vão dizer que é frescura. Que isso não é motivo, que falta força de vontade, que falta ir para a igreja, que falta não sei o quê. Não. São problemas que atingem um percentual muito grande da nossa população. A profissão de professor é uma das profissões mais atingidas por problemas emocionais, psíquicos, alcoolismo, depressão, dependência química de diversos tipos de substâncias. E as pessoas não tomam conhecimento disso. E o Estado precisa tomar conhecimento. Bom, tomar conhecimento não, precisa tomar providências. Nós, enquanto profissionais de educação, nós precisamos também de um amparo para poder avaliar, para poder nos resguardar no momento que as questões psíquicas nos estejam nos colocando no extremo da nossa capacidade de conseguir continuar atuando. Se eu tiver um problema, se eu tiver um câncer, eu vou ter um atestado médico. Se eu tiver um problema de estômago, eu vou conseguir um atestado médico. Até porque eu vou procurar o especialista sobre isso. Mas se eu tiver um problema psicológico ou psiquiátrico, eu mesmo vou relutar em procurar ajuda. E a própria instituição vai ter dificuldades de identificar que eu preciso desse tipo de ajuda. E pode acabar caindo numa negligência em que nem a própria pessoa consegue procurar a ajuda necessária e nem a instituição que o emprega exige isso do profissional. E aí a gente percebe momentos em que a bomba explode. E aí já é tarde demais. O que aconteceu hoje poderia ter sido uma tragédia muito maior. Essa diretora poderia ter sido assassinada. Esse professor poderia, ao invés de uma faca, poderia ter uma arma de fogo. Numa escola que lida com crianças. Eu não estou demonizando o professor que fez tudo isso. Eu estou dizendo que num conjunto de situações ele foi levado a fazer isso.
Eu não sei o estado psicológico, psiquiátrico, o estado emocional, o estado fisiológico. Eu não faço a menor ideia. O que eu estou dizendo é que quem tem que ser responsável é a instituição que emprega. Segundo consta, esse professor vem de atestados médicos, de tratamentos médicos complicados. Será que a prefeitura foi negligente ao devolvê-lo às suas atividades? Será que a Secretaria de Educação não fez a devida avaliação das condições reais desse professor para voltar a uma instituição de ensino que lida com crianças, com jovens, que lida com outros profissionais? Não se trata de ficar procurando culpado para a gente colocar na forca. Não é falar que procurar culpa na vítima, que foi a diretora. Também não adianta ficar procurando as razões do agressor para tentar colocá-lo também na berlinda. E também não adianta a gente simplesmente culpar a prefeitura, o poder público, e dizer a culpa é de alguém, então vamos punir alguém. Porque independente desse fato que aconteceu agora, é preciso que a sociedade comece a se proteger de fatos futuros. Talvez esse episódio que a gente assistiu agora seja o precursor de vários outros que possam acontecer. Devido ao descaso do poder público, do descuido dos poderes públicos. Nós estamos vivendo um momento em que as instituições públicas estão sendo desacreditadas, para que se ofereça no lugar um serviço privado. Esse é um movimento global. O Brasil faz parte desse movimento. E não se trata disso. Não é que o Estado não tenha condições, não é que as prefeituras não tenham condições de fazer as devidas avaliações psicológicas, psiquiátricas, psicotécnicas dos seus profissionais. É preciso que as prefeituras se responsabilizem por isso. Se fosse para acontecer numa instituição privada, também teria acontecido. Talvez numa instituição privada esse profissional tivesse sido demitido antes. Mas aí, o ser humano deixa de existir na sociedade? Não. Ele poderia surtar num bar, num supermercado, num cinema, num shopping. Não se trata de varrer as pessoas para baixo do tapete e fingir que não existe um problema. É preciso sim entender que nós estamos vivendo um momento de sociedade doente. As pessoas estão adoecidas da sua mente. Estresse, pressão, frustrações, desemprego, violência, os medos todos que nos acometem. Tudo isso influencia as pessoas para que elas tomem as suas decisões. E é preciso tomar um cuidado muito grande, porque esse é um terreno muito fértil para o fascismo. É um terreno muito certo para os espertalhões da política que enxergam fatos como esse que a gente assistiu hoje e dizem, tá vendo? É preciso matar mais. É preciso exterminar mais. É preciso que o Estado seja mais violento e extermine pessoas como essa antes que elas matem as nossas criancinhas. Não. É preciso que o Estado cuide das pessoas que são os seus cidadãos, para não deixar chegar a essa situação que nós chegamos hoje. Nós pagamos impostos para isso. É preciso que o Estado cuide dos seus servidores para que eles possam atender a população e, consequentemente, estar cuidando da população. Não podemos tirar essa responsabilidade do poder público. E nem vamos nos iludir acreditando que se fosse uma iniciativa privada, esse problema não existiria. Não. Conhecemos vários casos de professores que surtaram dentro de sala de aula, de bancários que surtaram dentro de agências bancárias, de policiais que surtaram nas ruas exercendo a sua profissão. Nós vamos enxergar altos índices de problemas psicológicos, psiquiátricos nessas categorias profissionais, bancários, professores,
policiais, porque a cobrança sobre eles, a cobrança sobre nós é muito grande. E as condições para resistir a elas, nem todos possuem, nem todos conseguem. Então, meus amigos e minhas amigas, com relação a esse episódio trágico que nós vivenciamos hoje, felizmente, não foi pior, não houve vítima fatal. Foi uma vítima e não foi fatal. Penso eu que numa outra conjuntura a tragédia poderia ser muito maior. Não foi. Mas eu preciso que a gente tire isso por exemplo e comece que a sociedade rondonopolitana, mato-grossense, brasileira, comece a se perguntar que tipo de país, que tipo de sociedade nós estamos cultivando. Se eu cultivo uma cultura de ódio em que o inimigo, aquilo que eu entendo que seja o meu inimigo, tem que ser destruído, eliminado, exterminado, eu estou alimentando atitudes como essa que esse professor cometeu hoje. Porque nós não sabemos como as mentes perturbadas vão entender essa mensagem de ódio. Você, quando diz, por exemplo, bandido bom é bandido morto, você está tentando, talvez você esteja querendo proteger a sua família contra foras da lei, contra marginais. Só que esse discurso, ele vai ganhar uma repercussão tal que algumas pessoas vão entender que o bandido, que o inimigo, pode ser o próprio chefe, a própria diretora, o próprio colega, o próprio vizinho. Nós estamos alimentando uma mentalidade doentia para a nossa sociedade. Nós estamos ensinando os nossos jovens que a maneira de lidar com as divergências é agredindo aquele que diverge de nós. Nós estamos ensinando os nossos jovens, os nossos meninos, as nossas meninas, que eles devem odiar aqueles que são diferentes deles, ao invés de acolhê-los, ao invés de amá-los. Essa cultura de ódio que fomina o racismo, que fomina o feminicídio, o machismo, a LGBTfobia, né, a homofobia, lésbicofobia e assim por diante. Cada vez que você diz na sua casa que preto é vagabundo, que viado tem que apanhar até virar homem, desculpa a expressão, mas eu estou usando a expressão que é usada nas ruas. Que sapatão tem que ser comida direito para aprender a virar mulher. Desculpa de novo a expressão chula, mas eu estou usando a expressão que é usada nas ruas para que vocês identifiquem. Cada vez que você usa esse tipo de expressão, que mulher tem que aprender, tem que apanhar para aprender a se comportar, cada vez que você usa esse tipo de discurso, você está alimentando a cultura de ódio. E essa cultura de ódio pode se voltar contra você, porque amanhã pode ser você levar essa facada. Aí você pode escolher, vou tentar exterminar todo mundo que diverge de mim, mas aí você tem que assumir que todo mundo que diverge de você também pode pensar em te exterminar. Ou eu vou tentar construir uma sociedade que harmonize as suas diferenças, que puna, sim, os seus criminosos, que leve à justiça e que a justiça funcione. E mesmo que ela tenha problemas para funcionar, tomar a justiça nas nossas mãos também não é a solução, porque nós não temos poderes para isso. Cada vez que eu alimento o discurso de ódio, eu aumento o nível de violência ao meu redor. Eu aumento a possibilidade de que eu mesmo, ou a minha família, ou os meus amigos, sejam vítimas dessa própria violência. É preciso tomar cuidado com as ideias que a gente defende, e quando a gente lê uma matéria como a gente leu hoje, que a gente viu hoje, desse professor que agrediu a sua diretora,
É preciso resistir aos impulsos. Primeiro, ao impulso de culpar a vítima, procurar uma culpa na vítima. O que será que ela fez? E segundo, resistir ao impulso de querer condenar aquele que cometeu a agressão sem entender os motivos que levaram à agressão. E com isso eu não estou querendo dizer que a agressão se justifique. Mas com isso eu quero dizer que é preciso entender por que isso acontece para evitar eventos futuros. E sim, ele tem que ser punido, sim, pelo que ele fez. Ele tem que ser punido, não, a palavra não é essa. Ele tem que ser responsabilizado. Se a responsabilidade for punição, ok. Né? Depende aí do nosso sistema legal que vai definir. Não sou eu que vou definir isso. Ele tem que responder pelo que ele fez. Claro, ninguém está dizendo que ele deve sair ileso e que ele possa voltar para a sociedade como se nada tivesse acontecido. Claro que não. Ele precisa responder pelo que ele fez. Ele cometeu um ato extremamente violento. Mas nós, enquanto cidadãos, não podemos nos contentar apenas em querer mandá-lo para a forca, em querer apenas condená-lo, como se isso fosse resolver o problema. Não, isso talvez acaricie um desejo que você tem de vingança. Porque você vai ver, nesse gesto violento que ele cometeu, violências que você sofreu ou que você tem medo de sofrer. E aí você traduz isso na vingança. Olha, eu quero exterminar essa possibilidade de violência contra mim ou contra os meus. Então ele que morra, ele que seja exterminado lá na delegacia, no presídio, seja lá onde for. Só que isso não vai resolver o problema da violência. Se eu cultivo esse pensamento, eu alimento um sentimento violento que vai contagiar outras pessoas, que vai contaminar outras pessoas, e mais cedo ou mais tarde, essa violência pode se voltar contra mim. Porque amanhã eu posso ser eu errado. Amanhã eu posso ter atropelado alguém sem nenhuma intenção. E aí eu vou ouvir pessoas dizendo que eu tenho que morrer por causa disso. Amanhã eu posso cometer um crime qualquer, seja lá qual for, e eu ouvi de pessoas dizendo que eu tenho que ser exterminado porque eu cometi aquele crime. Ou pelo menos porque me acusam naquele crime. É preciso tomar cuidado quando a gente alimenta o ódio entre nós, porque ódio não resolve nenhum problema nosso. Você já tomou alguma decisão na sua vida, quando você estava com raiva, que foi uma decisão sensata? Quando você está com raiva, com ódio, sentindo aquele ódio visceral, aquela ira, você consegue pensar racionalmente? Você consegue tomar as suas melhores decisões? Ou você age por impulso? Você reage pelos seus impulsos mais primitivos, como se você fosse um animal qualquer? Porque o ódio faz isso com a gente. O ódio nos tira do nosso estado racional, do nosso estado mais equilibrado. Isso é o ódio. Então eu não posso desejar que o Estado tome as suas decisões com base no ódio que eu estou sentindo, na raiva que eu estou sentindo, ou até mesmo no medo que eu estou sentindo. Nós precisamos de um Estado que resolva as questões da violência de uma maneira racional. Porque senão você não resolve a violência, você aumenta a violência. Eu não estou falando de defender o criminoso, defender o crime. Eu estou falando de encontrar os motivos, eu estou falando de prevenir para que o crime não aconteça, ou pelo menos aconteça menos. Um caso como esse que a gente presenciou hoje, eu posso estar redondamente enganado, mas me parece que seria perfeitamente evitável se as pessoas responsáveis pudessem olhar para a situação do profissional e ver, olha, ele não tem condições de continuar atuando porque ele está apresentando um quadro crítico, complicado, perigoso. Não sei. Eu espero estar enganado, mas não parece ser o caso. Então eu quero deixar aqui o meu abraço à família e à professora, à diretora que sofreu essa agressão.
ela é a vítima aqui, que fique muito claro isso, e eu vou repetir pela terceira ou quarta vez. Vamos parar de procurar motivos na vítima. Vamos parar de procurar motivos naquele que sofreu a violência. Quem sofreu a violência, sofreu a violência, ponto. Temos que procurar motivos em quem cometeu a violência e o que está por trás disso. Então, toda a minha solidariedade a essa professora, a essa diretora que sofreu essa agressão. Eu, de coração, espero que a sua recuperação se dê de forma mais rápida possível, não só física, como psicológica. Eu espero que isso não afete o seu bom trabalho profissional, como a gente tem ficado sabendo que aquela instituição é um lugar muito bacana para se trabalhar. Eu espero que essa profissional possa realmente se recuperar o mais rápido possível e voltar a atuar, porque tem muita gente precisando dela, com certeza, né? Mas que ela tenha todo o tempo necessário para poder se recuperar. São os votos que a gente deixa aqui. Mas eu espero que realmente esse professor que foi responsável pelo ato, pela agressão, que ele possa ter também todo o tratamento justo, para que se apure a sua responsabilidade. E que ele pague pelo que ele fez na justa medida em que ele deve. E quem mais? E aqueles que também devem, que estão por trás disso, que também sejam responsabilizados. Então não vamos tratar esse como um caso isolado. Vamos entender o quanto ele se encaixa dentro de um sistema que é muitas vezes injusto e que pune indivíduos, mas que ignora os processos que levaram os indivíduos a perderem o controle. Isso não tira a responsabilidade das pessoas, mas isso amplia a responsabilidade para além daquela única pessoa que cometeu o gesto violento. É preciso ver o que mais está por trás disso. Tá certo? Aqui o professor Ricardo, mais uma vez, infelizmente falando sobre um tema tão difícil para nós, como professores, como educadores, como pai, como cidadão. Mas eu queria muito dar esse recado para vocês, meus alunos, meus colegas de trabalho, cidadãos da cidade de Rondonópolis, porque a gente tem que conversar sobre os problemas que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país atravessam, porque nós temos que acreditar que é possível encontrar soluções. Se a gente parar de acreditar nisso, a gente para de acreditar na humanidade, e aí a vida vai passar a não mais fazer sentido. Isso é muito preocupante, isso eu espero que isso não chegue a acontecer. Tá bom? Beijo a todos e a todas, um bom final de semana e até a próxima. Tchau.